Quando Paulo escreve que nós precisamos pensar como a mente de Cristo, ele desenvolveu, ele pensava exatamente como Cristo pensa. Quando ele diz que todos nós devemos chegar no nível do varão perfeito, nós devemos chegar no nível do varão perfeito. Eu, quando comecei a entender esses princípios, eu comecei a ver Deus curando pessoa, abrindo os ouvidos de surdo. Eu vi Deus abrindo os olhos do cego. Eu já coloquei no livro, já vi Deus ressuscitar mortos. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi pessoas, inúmeras pessoas canceradas, desenganadas dos médicos, que vêm até nós, oramos e Deus tem curado. Eu tenho visto Deus restaurando, transformando, abrindo porta, manifestando o seu poder. Por quê? Nas nossas vidas. E eu quero falar hoje um texto, eu coloquei como título 2 povos, porque muitas vezes nós não conseguimos tocar em áreas, em promessa de Deus. Eu vou falar hoje sobre 2 povos que estão na face da terra, os 2 povos do promessa de Deus, e por que um alcança, e por que o outro não alcança, por que um usufrui, e por que o outro não usufrui. Eu gostaria de começar lendo o texto de Gênesis capítulo 13, e do versículo 14, é um texto bem conhecido que fala sobre o nosso pai da fé, o nosso patriarca Abraão, que diz assim, Gênesis 13, 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele, levanta agora os olhos, olha deste lugar, onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, dá-lo-ei a ti e a tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também será contada a sua descendência. Agora Gênesis 15, 5 e 6. Então levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi contado como justiça para ele. Amém. Pai, eu te agradeço por esse texto, por toda a revelação desta palavra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Faz com que nós possamos entender, compreender a tua palavra, para que nós possamos crescer no Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, o padrão cristão na face da terra. Espírito Santo, é sua hora, é seu momento. E eu repreendo tudo aquilo que Satanás poderia tentar roubar a palavra do Senhor dos nossos corações, mas que a tua palavra, enquanto guarida, manifeste o teu poder, traz luz, vida, restaura, liberta, edifica, fortalece a nossa fé, ó Deus, e que teu nome seja glorificado através de todas as verdades da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós sabemos que Deus chamou Abraão e disse para Abraão, nós vemos no capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedece a Deus. Ele sai, pega a sua mudança, sai, leva ali seu sobrinho e sai da terra, da parentela dele, e vai para um lugar que Deus direcionaria ele. E quando ele está indo, eu fico imaginando ele armando sua tenda de um lugar no outro, que era o meio viável na época, e ali talvez, como muitos de nós temos promessa e ficamos pensando, o que Deus vai fazer? O que Deus vai manifestar? Qual é o propósito de Deus? Sair do meio da minha família, onde que eu tinha toda a cobertura, comunhão, e para um lugar distante. Eu imagino que Abraão estava ali na tenda, como Deus fala, e Deus fala, diz, saia para fora. Nós sabemos que mesmo assim, o Senhor prosperou ele e Ló de uma maneira grandiosa. Chegou um momento que havia uma contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, e aí ele deu uma direção para Ló tomar uma direção, ele tomou a outra, e agora Deus fala com ele.
e diz: olha, sai da tenda aí, olha para a areia, olha para a terra, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Essa é a geração que eu tenho para você. Ela é tão poderosa como o pó da terra, se é que você pode contar. De repente Deus fala novamente com ele: sai da tenda, Abraão. Mas até agora não tinha acontecido nada. Olha para o céu, olha para as estrelas, vê se você consegue contar. Essa é a sua descendência, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que ele creu, e isso foi contado como justiça para ele, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vejo aqui, amado, que existe dois povos na face da terra. Um povo que vive segundo a circunstância deste mundo, multiplicando como o pó da terra que Deus nos fez. Mas existe um povo que consegue ver e atuar acima dos céus, acima das estrelas. E é isso que Deus tem para nós. Existe o povo que igual à terra, existe o povo igual às estrelas. Então aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não tenho entendimento, eu não consigo tocar, eu não consigo viver, eu não consigo usufruir, eu não consigo desfrutar daquilo que eu não sei. Mas na hora que você sabe, na hora que você recebe, você começa a usufruir e tocar e receber daquilo que é direito teu. Nós sabemos que existe um povo que vive ainda hoje como se vivesse antes de Cristo. Por mais que estão dentro da igreja, por mais que conhece a palavra de Deus, mas não tiveram a revelação ainda no seu espírito, e as atitudes, a maneira de pensar, a maneira de agir, é como se fosse antes da cruz. Mas existe um povo que ele teve essa revelação, teve esse discernimento, e ele caminha depois da cruz, daquilo que nós somos e daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós pegamos, por exemplo, a vida de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, teve a sabedoria, porque ele tinha que substituir seu pai, e o nível padrão do reino de Davi era muito elevado. O que Deus depositou sobre Davi, você lê a Bíblia e você vê que muitos reis não chegaram como seu pai Davi, a expressão, muitos não conseguiam chegar ao nível da estrutura, da forma que Davi conduzia todo o reino de Israel. E quando o filho dele vai assumir ali, ele se sente incapaz, e ele pede a Deus que o Senhor desse sabedoria a ele, para que ele pudesse continuar, manter aquele padrão do que o seu pai conduzia. E ali o Senhor se agradou dele, porque ele não cobiçou coisas deste mundo, mas ele pediu uma sabedoria, e assim o Senhor deu a ele. E como todos nós, eu tenho ensinado que a inteligência você adquire através do teu conhecimento, do estudo, dos teus cursos, da tua habilidade, da tua formação acadêmica, dentro daquilo que você mais lê, que você pesquisa, que você se torna uma pessoa inteligente. Mas a sabedoria, ela vem somente de Deus, e ele busca essa sabedoria para ele. E nós sabemos que se tornou o homem mais sábio, mais inteligente, mais próspero, mais rico, mais dotado de todos os demais reis. E quando você lê, por exemplo, o livro de Provérbio, você vê Salomão tendo toda a revelação de Deus. É um livro que traz ensinamento prático diário para nossas vidas, porque ele vivia o auge do seu esplendor, das experiências, das manifestações de Deus na vida dele. Ele conseguia viver, tinha as revelações, discernimento, pela sabedoria que Deus deu a ele. Ele escreveu os livros de Provérbios, assim que você fica encantado, maravilhado, da forma o qual ele colocou ali, porque teve uma inspiração divina. Quando você lê o livro de Cantares, você vê ali Salomão falando, ele estava no auge do seu ministério também, como um jovem, um rei, um homem abastado. Ele começa a falar ali das suas grandezas, das suas maravilhas,
da sua juventude, dos seus amores, das suas paixões, de tantas coisas que ele descobriu que houve a manifestação dele na face da terra. Mas quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê um Salomão maduro, você vê um homem grande, com a maturidade, com a experiência, um homem abastado, um homem que teve grandes conquistas, alguns erros, e ele escreve o livro de Cantares, algo que é muito importante para mim e você, entender o que ele quis passar no livro de Cantares. O que é de Eclesiastes? O que ele quis passar para nós? O que Deus permitiu que ele passasse todo esse processo, para que ele pudesse transmitir para mim, para você, esse livro, para que nós possamos também entender esse princípio e nós não cometermos os mesmos erros, diante das nossas ilusões, diante das nossas fantasias, diante dos nossos desejos, diante das nossas vaidades, que todos nós somos por natureza. E ele diz assim em Eclesiastes 1:12: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, apliquei o meu coração para adquirir, para investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se traz debaixo do céu. E essas enfadonhas ocupações deu Deus aos filhos dos homens, e nela se exercitaram. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. E o que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo, dizendo: eis que eu engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e tudo o que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade tenho tido larga experiência e sabedoria de conhecimento. Apliquei o coração em conhecer a sabedoria, em conhecer os desvarios, as loucuras, e vim saber também que era isso desejo vão. Porque muita sabedoria há, muito enfado, e um muito aumento de conhecimento aumenta a tristeza. Ele começa a expressar ali um homem maduro. Ele diz: tudo que você poderia imaginar, eu atentei, eu fiz, eu contribuí, eu participei, eu descobri, eu me tornei um grande cientista, e quanto mais eu tinha conhecimento, eu vi que tudo isso era um peso maior, quanto mais eu conhecia, eu vi que isso trazia uma tristeza maior. Por quê? Porque Salomão, ele viveu antes de Cristo, ele conseguiu transitar no mundo material, e ele teve um relacionamento, ele tinha o conhecimento de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E por mais que ele usufruísse de tudo aquilo, por mais que ele esbanjasse de tudo aquilo, ele sempre está falando: abaixo do sol, todas essas coisas em vão. Nós podemos aprender que os prazeres, a riqueza não pode dar felicidade. Isso que ele estava falando. Quando você lê o capítulo 2, o 3, ele foi um cara assim que ele procurou satisfazer todo o desejo do coração dele. Tudo que você poderia imaginar. Todos nós juntos poderíamos imaginar, se nós tivéssemos conquistado, nós seríamos os bambambãs, os homens mais felizes da face do mundo. Ele tentou, ele conquistou. Quando você lê Eclesiastes 2:3, ele diz assim: eu busquei no meu coração como estimular, como vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, como me apoderar das estultícias, até que era bom que os filhos do homem fizesse debaixo do céu, durante o número de dias da minha vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casa, plantei vinhas, fiz horta, fiz jardim, plantei nelas árvores frutíferas, todas as espécies. Fiz tanque de água para eles regar o bosque, em que reverencio as árvores. Comprei servo e serva, tive servo nascido em casa, também tive grande possessão de gado, de rebanho, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém.
Ajuntei também para mim prata, ouro, tesouro dos reis, das províncias. Provi-me de cantores, cantora, das delícias dos filhos do homem, concubina em grande número. Assim me engrandeci e tornei mais rico de tudo o que houve antes de mim em Jerusalém. E perseverou também comigo a minha sabedoria. Contudo, desejaram os meus olhos, tudo o que desejaram meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração alegrou por todo o meu trabalho. Isso foi muito proveitoso em todo o meu trabalho. Então olhei para todas as obras das minhas mãos que havia feito, como também para o trabalho que eu aplicava e trazia, e eis que tudo era vaidade, era desejo vão, proveito nenhum havia debaixo do sol. Veja, amado, que este homem, tudo o que poderia, tudo que meus olhos queriam, eu dei a ele, tudo, riqueza. Nós sabíamos que os escudos de outros reis eram tudo de cobre, era de latão. Os escudos dos soldados dele, as fivelas, era tudo de ouro. O maior templo, o mais rico, mais riqueza, construiu o templo todo de ouro. Trono de marfim, tudo o que você imaginava. Ele teve servo, músico, jardim, comprava riqueza, ninguém mais. Mas ele chega um momento e diz que tudo aquilo que está debaixo do sol não adianta nada, não traz nada que poderia satisfazer a sua vida. Talvez muitos de nós pensamos, mas se eu tivesse as cinco mulheres mais lindas da cidade, fosse minha esposa, as 10 mulheres, o camarada teve 1000. Riqueza, ouro, o que o cara teve? Ele diz assim: debaixo do céu nada pode suprir, nada pode me dar alegria, nada pode. Eu bebi os melhores vinhos, tive a melhor comida, tive o maior banquete, fiz tudo, desejo de todo o meu coração, mas nada disso adiantou para mim. Ele diz: debaixo do sol nada, tudo é vaidade. Ele fala 35 vezes no livro de Eclesiastes. Ele fala sobre debaixo do sol 27 vezes. O que é vaidade? Significa vazio, futilidade, vapor. É como uma bolha de água que ela explode, de sabão que acaba. Ele diz: tudo isso é vaidade. E muitas vezes a tendência nossa é colocar o coração em cima dessas coisas, achando que nós estamos conquistando grandes coisas. Ele diz: tudo o que eu fiz, está lá em 2:27, eu aborreci meu coração, porque toda obra que faz debaixo do sol é penosa, tudo é vaidade, é desejo vão. Tudo que nós fazemos. Por que eu estou falando isso aqui, amado, para os irmãos? Porque eu e você, nós precisamos viver acima do sol. Nós não podemos viver abaixo do sol. Por mais que você prepare uma pessoa, por mais que você invista nela, ela não terá êxito algum debaixo do sol. A vida não é uma ciência exata, é um determinismo. Do que será, será. Não existe a vida uma ciência exata. Existem algumas determinações apenas. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2:6, poderia falar todo o capítulo de Efésios, mas só falar do 6. Ele diz assim: e nos ressuscitou, Jesus, ele está falando, nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, quando eu e você recebemos Jesus no coração, nós saímos debaixo do sol, e Ele nos coloca acima do sol, nas regiões celestiais em Cristo, para que eu e você possamos determinar do alto, não aqui da terra, porque aqui da terra nada poderá satisfazer, nada nós podemos usufruir, mas nós usufruímos daquilo que é liberado dos céus.
Porque os eventos naturais e normais não determinam a nossa vida, mas é a exclusividade de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve que nós precisamos pensar como a mente de Cristo, ele desenvolveu, ele pensava exatamente como Cristo pensa. Quando ele diz que todos nós devemos chegar no nível do varão perfeito, nós devemos chegar no nível do varão perfeito. Eu, quando comecei a entender esses princípios, eu comecei a ver Deus curando pessoa, abrindo os ouvidos de surdo. Eu vi Deus abrindo os olhos do cego. Eu já coloquei no livro, já vi Deus ressuscitar mortos. Eu já vi paralítico andar. Eu já vi pessoas, inúmeras pessoas canceradas, desenganadas dos médicos, que vêm até nós, curamos, oramos e Deus tem curado. Eu tenho visto Deus restaurando, transformando, abrindo porta, manifestando o seu poder. Por quê? Eu sou melhor que ninguém? Não. Quando nós conseguimos trabalhar, vir de cima. Por isso que Deus falou com Abraão: você vai ter um povo que nem o pó da terra, vai espalhar pelo mundo. Mas existe um povo que está acima das estrelas. Existe um povo. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quando você vê o capítulo 11 de João, nós vemos ali todo o relato da morte de Lázaro. Que Lázaro, Jesus não estava tão longe, ele estava perto ali em Betânia, para Jerusalém, pertinho, 3 quilômetros. E mandaram um recado: Jesus, vem aqui, para quê? Porque Lázaro está, aquele que tu amas, está muito enfermo. A Bíblia diz que Jesus ficou ali mais 2 dias, e Lázaro morreu. Todo mundo conhece a história. Quando Jesus chega, a casa de Marta e Maria estava cheia de pessoas. E Jesus ele não entra. E aí, sabemos que Marta correu lá para encontrar Jesus. Ela falou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, agora morreu, tal. Aí ele manda chamar Maria. E aí ele começa a falar sobre a ressurreição. Ele falou: não, Marta, ele está morto, mas ele vive. Ela: mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, da última ressurreição, aonde que os mortos ressuscitarão primeiro, depois o Senhor buscará aqueles que estão vivos. Eu sei. Ele falou: não. 11:23, respondeu Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, 24, eu sei que há a ressurreição, da ressurreição do último dia. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? E aí elas ficaram questionando ali. No versículo 39 disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias que ele faleceu. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verá a glória de Deus? E tiraram então a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para a terra, não para o alto, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que morto tendo sido ligado por os pés, mãos com faixa, e o seu rosto em volta num lenço, e disse-lhe: desatai e deixai ir. O que Jesus fez aqui? Todos olhavam debaixo do sol. Todos. Jesus chega aqui, ele olha acima do sol. E quando nós entendemos que nós não somos daqui, que o Senhor nos fez sentar em lugares celestiais, nós trabalhamos, agimos e liberamos a palavra também. E Deus vai manifestar a sua palavra. Por isso que ninguém não, ele já cheira mal, 4 dias não. Eu não falei para vocês, se vocês crerem, ele vai ressuscitar.
essa pessoa vai ser curada, ela será liberta, tem solução. Mas ele olha para cima, porque é de cima que determina o que Deus faz aqui na terra. E nós que ligamos e desligamos aqui da terra. Jesus estava num bate-papo com os fariseus ali, em João 8, 23, ele diz assim, e disse ele, João 8, 23, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Ele diz, olha, vocês são daqui, eu não sou daqui, eu sou de cima, vocês são aqui de baixo. Vocês são desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não vos credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Jesus está dizendo, olha, eu sou de cima, eu vim aqui para salvar vocês. Se vocês não crerem, se vocês não aceitarem, vocês vão morrer dos seus pecados. Porque o homem não vai para o inferno por causa dos pecados dele. O homem vai para o inferno porque ele não aceita Jesus. Porque a hora que eu e você aceitamos Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados. É isso que ele está falando. Se você não recebe, se você não aceita, se você não crê, você vai para o inferno. Agora, se você crê em mim, se você aceita, você está salvo, porque eu perdoo. Por que nós temos dificuldade de assimilar, de vivenciar, de usufruir daquilo que Deus tem para nós? Porque nós agimos como um homem terreno. O Espírito Santo ele não é terreno. O Espírito Santo, ele é celestial. Mas ele quer trabalhar na nossa mente, ele fala conosco que nós não entendemos, porque ele fala das coisas do Espírito, e a nossa tendência é viver as coisas humanas, o humanismo. Porque o Espírito Santo é de cima, e nós precisamos pensar sentado nas regiões celestiais, porque acima do sol o tempo é diferente. O Cronos é diferente do Kairos. O Kairos é superior ao Cronos. Ou seja, o nosso Deus, ele é soberano ao Crono. O nosso tempo não é da nossa forma, a maneira que nós pensamos. Então nós precisamos pensar, assimilar, viver, romper. Porque nós temos essa graça, esse privilégio de atuar no mundo natural e atuar no espiritual. Por isso que Salomão, ele diz, tudo que eu conquistei, nada me preencheu. Porque ele atuava nas coisas, o desejo, a riqueza, o favor daquilo que o mundo pode oferecer para um homem. Ele conquistou tudo, riqueza, prestígio, mulheres, dinheiro, ouros, tesouro, pedras de reis, comprava tudo que ele precisava, tudo que o olho dele queria, ele adquiria. Mas depois de passar por tudo isso, ele fala, olha, debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é em vão, tudo é vazio, nada frutífera. Por isso que Jesus fala, tira a pedra. E aí Jesus olha para o céu, porque é do céu que governa, o governo acima. Quando você lê Paulo escrevendo na igreja de Coríntios, 1 Coríntios 15, 57, ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. O Senhor nos dá a vitória, graças a Deus. Por quê? Por intermédio do nome de Jesus. Ele é o canal, ele é o caminho, a vida, a verdade, é por ele que nós tocamos. Porque Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Um texto que eu citei aqui na reunião passada, eu gosto muito, quando Jesus fala ali em Lucas 22, 31, ele diz assim, Simeão, Simeão, eis que Satanás me pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro, como nós, debaixo do sol, o que ele fala?
Ele diz: não. Pedro respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Amigão de Jesus. E Jesus tornou-lhe a dizer: digo, Pedro, que antes não cantará o galo, antes que 3 vezes venha me negar que me conhece. Jesus orou por Pedro. Assim como Jesus, a Bíblia diz que ele subiu ao céu, está à direita do Pai, ele intercede por nós. Assim como intercedeu por Pedro, ele intercede por mim e para você. Assim como ele tinha uma missão, um propósito na vida de Pedro, ele tem para mim e para você. 3 anos andando com Jesus, não era convertido, camarada, ainda. Depois só a sombra do homem, quando colocava a maca, só a sombra do camarada ali, cheio do Espírito Santo. As pessoas levantavam, eram curadas. Por quê? Porque agora ele permanecia acima do sol. Jesus não permitiu que Satanás, os demônios, tivesse poder sobre a vida de Pedro. Assim como ele nos protege, nos cuida. As pessoas creem mais no poder das trevas. Tem pessoa que chega a sacrificar os filhos, faz os votos, faz coisas horríveis. Porque aquelas pessoas que servem a Satanás, porque eles creem que existe uma força sobrenatural, eles submetem essas coisas. E nós que temos o Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra revelada, muitas vezes nós não praticamos, não vivemos, não damos passo de fé. Por quê? Quando Paulo escreve os Romanos 8,31, ele diz: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos vos entregou, como a nós dará também a ele todas as coisas. Ele vai nos dar todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu antes e quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo desafia. Por isso que ele desafiava a morte: morte, aonde está você, morte? Aonde está teu guilhão, morte? É isso que nós precisamos fazer. Ele falou: não sei, eu sei que se eu tiver com o Senhor é muito melhor, mas se eu tiver aqui ainda eu vou trabalhar, tocar, conquistar, fazer coisas. Amado, Deus não colocou nós aqui para comer e beber. Deus não colocou nós nesse mundo para você ter uma casa, um carrinho, comer e beber, um trabalho, não. Isso é vida de gado. Se você dá água e alimento para um boi, o animal está tranquilo. Não, nós temos uma alma, nós temos um espírito. A igreja do Senhor precisa saber dessas coisas. Nós não estamos sozinhos. João 4,35. E não dizeis vós: ainda 4 meses até que venha a ceifa? Ora, vos digo: levantai os vossos olhos e vedes o campo, que já estão branco para a ceifa. O que Jesus está mostrando aos discípulos? Eu imagino, ele olhava um campo, o trigo, dessa altura aqui. E aqueles que plantaram: olha, daqui 4 meses nós vamos colher isso aqui. Jesus fala: olha, vocês estão dizendo que 4 meses vocês vão colher isso aqui? Levanta os olhos para cima, vede os campos cheios, já estão prontos, já estão maduros, já está pronto para a ceifa. O que vocês estão esperando? Ou seja, Ele quer que nós olhamos de cima, que você olhe aquilo que Ele te mostra, Ele vai materializar na tua vida, aquilo que Ele revela, Ele vai trazer à existência. E às vezes nós ficamos esperando mês e mês, achando que aquilo acontece, entra janeiro, vem janeiro, e o mesmice nas nossas vidas. Não. Ele diz: abre os olhos, olhe para cima, já estão maduros, está pronta a colheita, começa a colher. O que você está esperando? Começa a colher.
Por isso tem jeito para o seu casamento, para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família, tem direito para seus filhos, tem solução para todas as coisas. Tem soluções. Não deixe seus sonhos serem enterrados, creia nas promessas de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Viva para Ele, contemple a Ele, adora a Ele, sirva a Ele. Renuncie a este mundo e viva como cidadão dos céus, porque Ele já nos colocou assentado em lugares celestiais. Nós precisamos olhar acima do sol, porque se nós estamos dentro da igreja, estamos vivendo como antes de Cristo. Temos aprendido as coisas de maneira errada. Temos aprendido até forma de errar de uma maneira errada. É triste isso. Muitas músicas trazem uma melodia de derrota. Com todo respeito ao nosso irmão Matos Nascimento, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Amado, isso aí é antes de Cristo. Cristo já conquistou tudo referente à vida e à piedade. Pedro escreve, 2 Pedro 1,3, Deus nos deu tudo referente à vida e à piedade através do conhecimento. Nós aprendemos no passado que orar, se humilhar é dizer: Deus, eu sou um fracassado, eu sou um pecador, eu sou um condenado, não tem jeito para a minha vida, eu sei que nem sou digno de orar, de clamar o Senhor. Você acha que Deus pode ouvir essa oração? Claro que não pode ouvir. Nós aprendemos dessa forma. Por que Deus não pode ouvir? Porque todo o sacrifício de Jesus tem que jogar no lixo, se Deus ouvir esse tipo de oração. Jesus, você não desceu lá, você não foi gerado pelo Espírito Santo? Fui. Você não levou na cruz todo o pecado, todas as maldições, todas as doenças e enfermidades? Trouxe, Senhor. Você não ressuscitou? Ressuscitei. Você não enviou o Espírito Santo? Enviei. Você não falou toda a verdade? Eu falei. Por que Ele está dizendo que Ele é um miserável, que Ele é um pecador, que Ele é um condenado, que Ele não é digno? Abaixo do céu, abaixo do sol. E nós ensinamos pessoas, aprendemos assim. E aí nós olhamos para nossas igrejas e vemos um povo sofrendo, gastando tudo aquilo que não é pão, com remédio, isso, aquilo. Daí Isaías 53:4, verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa doença, a enfermidade, levou na cruz do Calvário, rasgamos e jogamos fora. Colocaremos as mãos sobre os enfermos, serão curados, joga fora. O óleo de unção, oração da fé tem poder para curar todas as enfermidades, joga fora. Não é tudo possível, alguma coisa é possível, não é isso, não é verdade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos que haja essa transformação, na nossa metanoia. Nós precisamos viver, ter a mente de Cristo e viver. Amado, depois que Deus começou a ministrar essas coisas na minha vida, eu tenho visto Deus fazer coisas grandiosas. Tem coisas que você só vai pensar, Deus vai fazer. Tem coisas que você ora e Deus faz. Existe coisas que você precisa mesmo dar um puxão no braço do Pai. Às vezes você não entende. Deus é fiel à sua palavra. Deus nos colocou, nos levou no lugar celestial. A Bíblia fala em Apocalipse 5:10, Ele nos fez reis e sacerdote para governar a terra. Malaquias 3:12, eu quero que o mundo veja a diferença daqueles que servem a mim e daqueles que não servem a mim. O problema é que nós estamos vivendo toda na igualdade, debaixo do sol. O sábio Salomão, ele escreveu, fiz tudo. Debaixo do sol, nada disso me adiantou. Mas o Senhor nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nós reinarmos com Ele. Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós.